E aí, meu povo, beleza, pessoal? Espero que sim. Esse que vos fala é o criador do canal Garimpo Chapado. Sempre eu estou tentando postar uns vídeos para vocês aí, interessante, mostrando os aparelhos, pegando as pepitinhas e tal. O problema é que aqui na região da gente, a quantidade de aparelhos que tem são poucos, não é todo mundo que se envolve. Não é todo mundo que pode fazer um investimento de comprar um aparelho um pouco mais caro, né, para poder tentar arriscar a sorte. E aí eu queria apresentar para vocês hoje alguns modelos, que são os modelos mais comuns que tem aqui na região nossa, fora outros que eu não tenho aqui no momento. Aí eu vou falar aqui para vocês e mostrar em algum lugarzinho para vocês verem esses outros aparelhos também. O pessoal fala se dá certo, né, sair para garimpar, se acha mesmo, como é que é, se dá para viver disso. Gente, aqui na região da gente, já deu para viver disso, muito tempo, na Chapada Diamantina. Hoje já está difícil. Quem tem uns terrenos que dá um ourinho, o pessoal já não quer mais que outras pessoas mexam, né? Somente um proprietário ali e tal, para poder mexer. De vez em quando sobra, o pessoal vai lá, trabalha, revira, mexe, vê que não foi legal, não deu quase nada e libera. Aí chama a gente vai lá, faz uma pesquisa, vê se acha algum filão, algum garfo, alguma coisa que ainda produz. Mas enfim, você viver de garimpo tem que ser um lugar bom ainda, que tenha possibilidade de lugares virgens. Que na região nossa, em 1903, foi o top do garimpo aqui. E aí o pessoal, 1903, foi isso mesmo. Aí o pessoal vieram, né? Os bandeirantes vieram, época dos escravos, e aí o pessoal trabalhava demais. Trabalhava mais do que máquina trabalha hoje. Voltando aqui para o assunto. Aqui na região da gente, tem muito desse aparelhinho aqui, ó. MD 4030. Tem uns que são MD 4040, outros são 3030. Tem uns também amarelinho, MD 1030, algo assim do tipo. Gente, o cara vai no terreno. O cara vai no terreno de uma pessoa com um aparelho desse. E aí fala, comprei um aparelho, vamos lá ver se tem ouro. Beleza, vai. Chega lá, o cara passa em tudo, não acha nada. Acha só pedaço de ferro velho, de ferramenta velha. O cara vai e fala, não tem ouro. E aí quando a gente chega com um aparelho com uma frequência um pouquinho maior, um aparelho mais sensibilidade, né? Chega, vai falar pro cara, rapaz, vamos lá fazer um teste no terreno seu. O cara fala, não, o menino já passou lá com o detector e não achou nada. Mas usou um trem desse. Esse aparelho aqui, pessoal, é para quem está começando. É para aquele cara assim que fala, meu Deus, será que eu vou gostar dessa brincadeira ou não? E aí o cara vai e compra um desse, é R$350, R$400. Vem, compra um desse para você testar. Para você realmente saber se você vai gostar do detectorismo ou não. Tem canais que o cara começou com um desse. E o cara achava a pepita de ouro, nossa, incrível. Dentro do quarto, aquelas costas assim, cheias de ouro dentro. E aí, ali sim, aí ele consegue pegar. Mas igual pra gente aqui, que é só aquelas faisqueiras que os antigos jogou fora, esse aparelho aqui, infelizmente, ele deixa muito a desejar, certo? Fica a dica, quem estiver pensando em comprar, junta um pouquinho mais e compra um melhorzinho. Aqui também eu tô com o Vanquish, esse daqui, da Minelab, né? Esse daqui é da Metal Detector. Eu esqueci o nome da empresa que fabrica, rapaz. Depois eu vou lembrar e falo pra vocês. Esse daqui é o Vanquish 340. O Vanquish 340, ele já é um aparelhozinho intermediário. Ele é um aparelhozinho que você já viu assim que a brincadeira é legal, que pode ser que dá um dinheirinho pra você de retorno. Aí você fala, vou investir. Vou comprar um Vanquish 340 para mim. E aí o 340 é a linha mais baixa de preço, né? Custo-benefício que tem é o 340. Só que é quase a mesma tecnologia. A tecnologia de rastreamento é a mesma. É a Multi-IQ. É uma tecnologia que ele fica variando a frequência dele. Parece que entre 5 e 40. É algo assim. Ele fica o tempo todo com a frequência variando entre 5 e 40. Quando a frequência dele está baixa, 5 kHz, 10, 15, ele consegue pegar alvos maiores com maior profundidade.
Quando ele está, a frequência dele, que ele eleva a frequência, aí ele pega alvos menores, mas na superfície. Por isso que às vezes você passa por um alvo pequeno com ele e ele não dá nada. Mas quando você volta, ele pega. Porque talvez no momento que você passou pelo alvo pequeno, a frequência dele estava baixa, ele estava procurando objetos mais fundos, maiores. E aí passou despercebido ali a pepitinha por cima. E aí quando você volta, a frequência fica oscilando, né? A frequência foi e passou. Aí o aparelho entende que tem algo ali e fica só naquela frequência estabilizada. A gente já passou por isso aqui com esses aparelhos. O 340 não tem Bluetooth. Ele vem 4 pilhas, né? O 340 também não vem com pilhas recarregáveis. São pilhas que você tem que comprar separado, tá? A bobina vem de 10 polegadas a bobina dele. Bobina à prova d'água. Um aparelho muito bom, muito resistente. A gente gosta muito desses aparelhos aqui porque eles são resistentes. Porém, não é aparelho feito exatamente para garimpo. Ele deu uma sorte que a frequência fica variando e aí quando pega na frequência alta, você consegue pegar as pepitinhas com ele também. Mas não é aparelho próprio para garimpo, tá pessoal? A gente usa aqui porque nós somos teimosos. Mas o aparelho é um aparelho que tem uma profundidade até legal. Mais do que alguns de garimpo que eu já testei. Porém tem esse problema. Como fica oscilando a frequência, tem hora que você passa por cima e não dá nada. Se fosse igual um que tinha o Eureka Gold, que tinha a chavinha para você escolher a frequência que você queria. Tinha de 60, tinha de 20 e tinha a frequência de 5. Aí você alternava. Aí sim, aí é top. Tá caçando tesouro, deixa lá no 5. Tá caçando pepita, deixa no 60. Quer arriscar intermediário, deixa no 20, nas frequências. Quanto maior a frequência, pessoal, mais profundo, quanto maior a frequência, menor é a pepita que ele consegue pegar. Porém, perde profundidade. Por que isso acontece? Aí agora você me apertou, que é difícil para poder, até para me entender é difícil, que dirá para poder conseguir explicar. Mas é assim, o aparelho, quanto maior a tecnologia e maior a frequência, ele consegue pegar pepitas menores. A tecnologia influencia muito na questão, por exemplo, do solo mineralizado, na questão do balanço de solo, na questão do eliminação de ferro. Então, quanto maior a tecnologia, seu aparelho vai ser melhor para essas coisas. Esses dois mesmo na Minelab, para solo mineralizado, não vai, não funciona. O Gold Monster 1000 é do mesmo jeito. Ah, mas o Gold Monster 1000 foi feito para garimpo. Foi feito para garimpo, por incrível que pareça. Mas quando você joga no solo mineralizado que tem aqui na Chapada, que tem no Brasil em si, principalmente no Pará, aquele solo bem vermelho, bem mineralizado, você passa o ímã, chega a vir cheio de pedrinhas magnéticas grudadas, aquilo ali interfere demais, meu amigo. E aí esses aparelhos da Minelab, eles sofrem. Claro, né, os aparelhos de frequência, variação de frequência. Hoje é só sobre o aparelho de variação de frequência. Tem os de indução de pulso, a Minelab tem, que eu acredito que seja um dos melhores, né, que é a série GPX, tem o GPZ, e tem o GPX agora 6000, né? Segundo, o pessoal é muito bom, mas o pessoal do Pará, que a gente conhece, que a gente tem contato, reclama um pouco da questão do solo mineralizado. O GPX 6000 em solo mineralizado também está deixando a desejar. Eu não sei se desenvolveram esse aparelho, foi pensando no solo brasileiro, eu acredito que não foi não, porque esse aparelho eles desenvolveram mais para solo australiano, para esses lugares onde dá, né, pepitona ajeitada. Voltando aqui para o assunto, tem um 540, esse já está conosco há bastante tempo, a gente gosta dele. Tem o Bluetooth, tem umas configurações a mais que o 340 não tem. Vem com duas bobinas, uma de 8 polegadas que é essa e uma outra maior que é de 12. Nós utilizamos essa pequena porque geralmente quando a gente vai campear, os lugares são apertadinhos, são muito mato e a bobina grande às vezes atrapalha um pouco. E a diferença que tem de ganho entre a pequena e a grande não é um ganho assim tão significativo. Chega a 3, 4 centímetros apenas. Mas a pequena é mais sensível para objetos menores. Tranquilo? Um aparelho muito estável, não fica dando sinal o tempo todo, interferindo, pode bater em mato, passar em raiz. Você pode passar sua mão em cima, que não fica dando interferência.
Já ao contrário de muitos aparelhos com uma frequência mais alta, acima de 45 kHz, por exemplo, se você passar sua mão, vai ficar dando interferência. Aqui é o meu, é o Macro Gold Race, né, da Nokta, aparelho com 56 kHz. O que acontece? Esse aparelho, ele tem uma central que é um microcomputador. Você tem 3 configurações para cada modo, e cada configuração dessa você consegue fazer 6 tipos diferentes. Além disso, ele tem 3 modos de pesquisa já pré-definidos. E o balanço de solo desse aparelho, cara, não é porque eu tenho não, mas o balanço de solo desse aparelho eu nunca vi igual. Não tem Gold Monster, não tem Gold Bug, não tem, sei lá, TX, não tem aparelho até hoje para solo mineralizado com balanço de solo tão bom quanto esse. Elimina tudo? Não, ele não elimina tudo. Mas quando você pega a prática no som, o som do ouro, junto com o som de pedra quente, aquelas pedras quentes, aquelas pedras de ferro, você percebe logo a diferença. É um som mais zup, zup, vai fundo. E o som das pedras fica já não é tão assim. E aí você consegue identificar, bicho. Eu falo a verdade para você. Tem 2 anos e alguns 4 meses que eu tenho com esse aparelho. No meu primeiro ano eu apanhei muito. Segundo ano já foi melhor. Por incrível que pareça, hoje eu passo com ele, sensibilidade 99, um fonezinho de ouvido daqueles que engata bem certinho. Passo com ele onde eu já havia passado outras vezes e ainda consigo achar a pepitinha. Gente, os vídeos estão aí que não deixam eu mentir. É pepitinha que você soprar, vai embora. Depois vocês assistem para vocês verem. Todos esses são detectores de variação de frequência, tá? A gente fala VFL, variação de frequência. O que acontece? E tem também a linha de indução de pulso. A linha de indução de pulso tinha o GFX 7000, mas não está aqui hoje para poder mostrar para vocês. A linha de indução de pulso trabalha de uma forma diferente de variação de frequência. Eles conseguem ser mais estáveis para solo mineralizado e conseguem pegar mais profundo também objetos, tanto menores quanto objetos maiores. Só que só tem um problema, é o preço. Pensa nos aparelhos caros, entende? GPX 5000 é 15 mil, 16 mil. O GPX 6000 está custando seus 30 mil. Tem outros da Nokta, tem outros da, enfim, da Wright, Starfish. Tem um monte de aparelhos de indução de pulso de outras marcas, tá? Então, os mais conhecidos são a linha da GPX mesmo, da Menelab. Voltando aqui para esse aparelho, 56 kHz. O Gold Monster 1000, para você ter ideia, é 45 kHz. Quanto maior a frequência em kHz, menor são as pepitas que pegam. Já peguei pepita minúscula, onde o colega havia trabalhado com Gold Monster. E o cara trabalhava puxando o cascalho, passava o rastelo para tirar as pedras, deixava só na areia e trabalhando direitinho, com paciência. E o cara deixou passar 3 pepitinhas. Eu cheguei lá no intuito que ele tinha acabado de jogar fora com o aparelho e passei e consegui achar. O cara falou, eu não estou sabendo usar o Gold Monster. Pode ser, mas eu tentei explicar para ele que esse aqui tem uma frequência maior. Por isso que foi mais fácil para mim achar. Mas pode ser também que ele não estava sabendo usar, né? Eu também não vou condenar, falar que logo assim de cara que é melhor esse aqui do que o Gold Monster, que talvez o cara não soube usar. Mas até hoje, quando eu trabalhei, já trabalhei com Gold Monster, trabalhei com Gold Bug 2, inclusive o Gold Monster que eu trabalhei hoje é de um colega, o Gold Bug também é do colega, eles trabalham com os aparelhos ainda deles, trabalham de boa. Eu trabalhei com esse, e esse aqui, para a verdade para você, igual eu te falo, né? É a paixão, como cada um gosta de... Quem gosta de pescar vai ter um tipo de anzol, um tipo de isca, um tipo de vara que vai gostar. Quem gosta de aquelas espingardas de pressão, vai ter um que vai gostar de um tipo de luneta, de um tipo de gás, de mola, essas coisas. Mesma forma aqui, ó. O detector que eu me encontrei foi esse daqui. Já saiu a evolução dele, que é o Goldfinger 2000. Eu esqueci o nome do trem agora. Mas, é igual eu falei, o custo, né? E o outro que saiu é 61 kHz, é mais do que isso. Então vai ser mais fácil pegar pepitas menores.
Falando em detectores, eu não posso falar de um detector que há anos está no mercado, ainda é um dos melhores para você pegar pepitas pequenas. O pessoal aqui chama ele Lambedor, que é o Goldbug 2 da Fischer. É muito bom o aparelho, dura, o aparelho que dura, viu? Eu tô com 36 anos. O cara, quando ele fez ele começou a trabalhar lá no garimpo dele, 36, eu já tinha 2 anos, né? Já tem 34 anos que ele está lá. Depois, o aparelho que ele tem hoje já deve ter mais ou menos 25 anos. É o Goldbug 2 da Fischer. E o cara trabalha, já é um senhor de 65 anos, 66 anos, e ainda trabalha com esse aparelho ainda. Ele leva o pessoal para limpar os lugares lá na serra, lá que é o terreno deles. Ele vai com o aparelho e pega. Ele tem uma prática absurda com o aparelho. Eu não aceitei trabalhar. O aparelho, quando dava sinal de pedra, não tinha diferença do sinal de uma pedra de um sinal de pepita de ouro para mim. Era do mesmo jeito. A gente tentava eliminar o sinal de pedra e aí o ouro ficava praticamente morto. Você nem sentia assim, só se estivesse bem pertinho mesmo. E aí ele já tinha a prática de trabalhar em ao metal, que a gente fala, né, todos os metais, e aí ele conseguia fazer essa proeza. Podia estar um monte de pedra quente e a pepitinha no meio, ele sabia se ali tinha uma pepita de ouro ou não. Eu, infelizmente, não consegui. Com esse aqui eu já consigo, tá entendendo? Esse aqui eu consigo perceber a diferença de som. Mas é isso aí é questão de prática também. Vou fazer um teste para vocês com os aparelhos com a pepitinha, para vocês verem como é a reação de cada aparelho aqui nesse caso. Deixa eu dar um pause aqui, estou tentando gravar aqui sozinho. Investir no equipamento para poder filmar melhor, no tripé, para poder ficar bem organizado o vídeo e tal. Aí o YouTube vai e desmonetiza o canal. Tô com o canal desmonetizado. Aí tá pedindo uma série de coisas para me fazer, eu tô tentando, não tô conseguindo. Aí o colega falou: ô moço, deixa esse negócio lá de anúncio e pede o pessoal para poder ajudar você no Pix. Olha aí, pessoal, eu vou usar essa pepitinha aqui. Deixa eu botar no sol aqui para ver se dá um brilho. Eu vou usar essa pepitinha, tá? Assim tá melhor para vocês verem. Aí, ó. O ouro aqui é muito bom. O ouro aqui é de qualidade. E essa porqueirinha tá pesando... Pronto. 0,15. Vamos lá. Vou começar com o MD4030 para vocês verem que ele não vai funcionar. Deixa eu organizar aqui de novo o celular aqui no tripé. Pessoal, vamos lá. O MD4030 não tá legal, acho que a bateria tá fraquinha e não vou conseguir testar. Vamos testar aqui o Vanquish 340. Nossa, a alergia pegou, rapaz. Chega, eu tô rouco. Ó, vou ligar aqui pra vocês. Pronto. Deixa eu botar no volume máximo aqui, pronto. Tá ligadinho. A pepita tá aqui dentro. Vamos ver se o bicho pega. Ó. Pegou no meio. Tranquilo. É isso. 340 não é tão ruim assim, não. Lembrando, eu tô apenas vendo se pega, tá? Não é teste de profundidade, de ganho, nada não. Vamos ver aqui quanto é que vai aparecer o ID. Beleza, ID 1, 2 e 3. É igual ao 540 mesmo. Bobina de 10 polegadas. Vamos ver o 540. 540, a gente já percebe que ele já tem mais configurações, tá vendo? Tem um volumezinho diferente, tem pinpointer, tem eliminação de ferros, ou se ativar a BIAS. Aqui você pode ativar de acordo com cada ID que deu. Se você quiser eliminar apenas o ID, você vai tic-tic perto aqui e elimina. Aqui nós temos o Bluetooth, aqui nós temos para a gente escolher qual a gente quer aqui usar. Deixa eu ligar para vocês verem. Pronto,
Liguei o aparelho, a câmera tá deitada, vai ficar deitada, mas acho que dá pra entender. Cada um que eu aperto aqui, ó, vai eliminar alguma coisa ali em cima. Tá vendo? Pronto. E aqui a gente coloca para eliminar o ferro. Deixar o ferro, ou eliminar o ferro. Aí fica dando um sinalzinho. Aí se você quiser tirar, quer ver, ó? Aí você aperta aqui, ó. Aí você vai, elimina o número que pegou. Eu não tô acertando, mas é isso aqui. Sensibilidade tá no máximo, eu vou tirar um pouquinho para não ficar atrapalhando muito. E volume no máximo. Aqui é o pinpointer, tá vendo? Vamos lá. Ó, cachorro, calma. A bobininha de 8 polegadas. A pepitinha tá aqui dentro. Aí, ó. Vamos ver mais ou menos a altura que ele vai pegar aqui. Você vê, ó. Não tem tanta diferença de um pro outro. Não tem tanta diferença de um pro outro. Vamos ver o ID que vai dar. Igual o outro. ID 1, 2 e 3. Igual 340. Vamos só para vocês verem aqui o Gold Race. O Gold Race aqui eu tô tão ciumento com ele. Eu fiz até uma capinha de borracha para ele. Botei um plástico extra. Ainda tá bem conservadinho. Até o... Acho normal, viu, pessoal? Em cima também eu fiz um negócio de borracha, ó, para deixar ele bem vedadinho. Te liga ele aqui em cima, ó. Aqui já liga e já é o volume. Quando liga, a gente já liga no modo de all metal. Pronto. A gente já liga no modo que tem um barulhinho, por isso que ele já fica assim, com o sonzinho, né? O threshold. É o zumbido. Igual o pessoal fala. Aqui, ó. Pensa numa máquina. Todos os metais. Sensibilidade. Threshold. Vou botar o bichinho silencioso aqui. Pronto. ISAT. ISAT, quando o solo é muito mineralizado, você consegue regular por aqui, ó. Pelo ISAT. Eu deixo no 8, que eu achei legal, mas no 6 também dá para trabalhar. Trank, balanço de solo. O balanço de solo eu deixo ele não fazer automático. Eu gosto de fazer o balanço de solo manual, porque cada tipo de solo eu escolho. A luz de fundo e você salvar as coisas sim ou não. Não é muita coisa, né, pessoal? Não, mas é bastante coisa. Aqui no modo 1 já é definido para garimpo, sensibilidade, você pode escolher o ID que você quer. A máscara aqui eu coloquei 2, quanto maior a máscara, mais ele filtra as interferências de solo mineralizado. Aqui o som, você pode escolher até quanto você quer o seu som. Você quer que dê o som ou não, tá entendendo? Você quer pegar só o ouro, vai deixar só, tira os 20. 20 é som de ferro. Passou do 20 já é metais não ferrosos, aí você pode deixar que aí fica aparecendo. Como eu já peguei a mãe, eu deixo tudo isso aqui no 0. E eu vou trabalhando na raça, no ouvido mesmo. Aqui também, o modo 2, a discriminação do modo 2 já foi feita exatamente para garimpo. E ele muda um pouquinho o som. Olha o som dele como é, ó. Tá vendo? E já no all metal, ele fica, o threshold de etilênio, ele fica com a zoadinha do threshold. Aqui, deixa eu botar essa luz infinita para vocês enxergarem melhor. Pronto. Aqui ele tem, ó, esse barulhinho que vocês estão ouvindo. Eu vou botar aqui de novo. Tá vendo? Threshold com esse barulhinho. Aqui embaixo, você pode fazer balanço de solo para cima. Ou, desculpa, para baixo, ou balanço de solo. Eu gosto de fazer manual, eu gosto de deixar no 75. Aí eu vou deixar 75, faço balanço de solo. Ou então, se você ficar balançando a bobina para cima e para baixo, você também faz balanço de solo. E aqui para cima é o pinpointer. Você segura e forma o pinpointer. Ele tem algumas coisas secretas, por exemplo, se eu apertar aqui para cima e apertar para baixo, ele fica com esse sonzinho mais fino, tá vendo? O sonzinho, esse som é bem parecido com o do Goldbook 2. Mas como eu não quero som hoje, eu vou deixar aqui sem threshold, beleza?
Só pra gente ver aqui, só um comparativo, tanto de coisa que esse aparelho tem pra você poder mexer. Vamos lá. Passar aí em cima. Vocês estão vendo que a diferença não é tão grande, viu? De um para o outro, não. Deixa eu botar aqui no modo 2. E vou botar a sensibilidade no 99. Deixa o bicho piar agora. Bom, não é tão grande, mas é quase o dobro, né? Mas é isso aí, pessoal. Se for comprar um aparelho, você veja primeiro as suas condições, veja qual é a finalidade que você quer seu aparelho. Porque se for aparelho para garimpo, a frequência tem que ser maior. Se for aparelho para hobby, para procurar tesouro, essas coisas, não precisa ser um aparelho tão grande, né? Com a frequência tão alta, inclusive prefere-se frequência entre 15 e 20 kHz. Tem o TX 150, que é um aparelhozinho, o pessoal tem gostado muito dele. O problema é porque quebra muito fácil, rapaz. O negócio é tudo frágil e bate no coisa e quebra uma alcinha, quebra outra coisa, o pessoal vai e fica cismado. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E tá aí, ó, carrada de aparelho, esperando a hora da gente sair para poder arriscar de novo. Eu tô com pensamento muito forte em comprar. Deixa eu pegar minha lança aqui, senão amanhã briga. Tô com pensamento muito forte em comprar um GPX 5000 para mim. Se der tudo certo, até o final do ano eu pretendo comprar um GPX 5000 para mim. E aí nós vamos ver como é que é. Vou fazer os testes tudo direitinho, comparando o de indução de pulso com variação de frequência, o que acontece quando bota uma bobina mono, uma bobina DD, tal, essas coisas do tipo, tá, meu povo? Olha aí, meu povo, carrada de detector. Só esperando o momento de a gente sair para garimpar. Beleza, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o número do Pix aí, quem puder dar uma força para poder ajudar a gente, para motivar a gente, tá? Estamos aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, assim que possível eu respondo. E se você tiver algum outro aparelho que você queira falar alguma coisa e tal, me mande, que eu vou ver se eu consigo encontrar por aqui pela região e ver o que a gente pode fazer com ele, se realmente funciona para garimpo e tudo mais. O pessoal tem um Equinox 600 aqui na região, mas eu não gostei muito não. Diz que o 800 é melhor. Vamos ver se os caras conseguirem pegar o 800, a gente faz uns testes pra gente ver. Tá bom, meu povo? Deus abençoe cada um de vocês. Um final de domingo abençoado. E uma ótima semana, viu? Continue firme aí com Deus, na fé. Vamos torcer para que tudo se resolva em nossas vidas. Amém? Fique com Deus, meu povo. Até a próxima.